Operando em 88,5. Jovem Pan FM, a maior rede de rádios do Brasil. Gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã Jovem Pan. Agora, Momento do Empreendedor. É um oferecimento de Siltobac, Boutique da Carne. Gente, hoje o Momento do Empreendedor vai falar... eles vão explicar pra gente, na verdade, se é possível empreender no setor do direito, né? No segmento do direito. A gente vai conhecer um pouco a história de um deles. Eu já conheço, que é o Ramon e o Luiz Fernando Silva Maggi. O Ramon Correia da Silva, Luiz Fernando Silva Maggi, que são advogados, estão aqui nesse Momento do Empreendedor. Bom dia, gente. Bom dia. Prazer em revê-lo, viu, Ramon? E prazer em conhecer o Luiz Fernando. Prazer é todo meu. A gente se conhece há muitos anos. Não vamos revelar. Na época que eu trabalhava no jornal você ia Folha, sempre lá. Do seu da pai, minha família, isso Tadeu, mesmo, meu pai. né? E a gente teve a oportunidade de estabelecer esse contato ainda jovenzinho. Isso, exatamente. Né? Então, Ramon, você deu a linha, né, da nossa conversa. Por que não seguir na imprensa e sim no direito? A verdade, você não se sentiu estimulado? Porque você vem de uma família de jornalistas. Mas Jornal Imparcial de Araraquara, Jornal A Folha de São Carlos. Mas também venho de uma família de advogados. Essa parte eu não conhecia. O Jornal Imparcial foi fundado pelo meu bisavô, Antônio. Mas o meu avô, Paulo, você chegou a conhecer? Paulo Arruda Correia da Silva. Paulo de Arruda Correia da Silva. Empresta o nome pra do Recreio dos Bandeirantes. Exatamente. Você conhece mesmo. Eu não sabia desses detalhes aí da família de advogados. E é uma família... Meu avô era advogado. Meu avô foi juiz da Justiça do Trabalho, na época da Junta Trabalhista. Então ele era jornalista e era advogado. Os meus pais se formaram em Direito. Sim. Eu trabalhei durante a faculdade no jornal, mas depois eu resolvi seguir a carreira que a minha mãe seguiu. Meu pai ficou no jornal e minha mãe é advogada até hoje, Irene Benatti, minha mãe é advogada, e eu segui como advogado. Me apaixonei pela profissão. Quem acompanha as redes sociais aqui de São Carlos sempre vê as capas do jornal A Folha contando registros históricos importantes da cidade, com a vinda da USP, da UFSCar. Então, quer dizer, veja só a importância da família Correia da Silva no registro da história de São Carlos. Sem dúvida. Meu pai mesmo ocorre em Araraquara, né? Sim, lá o jornal tem quase 80 anos o jornal lá, se não tiver mais. Foi meu avô que fundou, salvo engano, tem 80 ou 90 anos o jornal. E salvo engano também, o Imparcial, ele é um dos jornais que são capitaneados por uma mesma família há mais tempo no estado de São Paulo. Se eu não me engano, porque os jornais vão passando para outras famílias, né? Acho que me despertou a curiosidade. E nunca pensou em ir pro digital, na tecnologia? Eu me afastei do jornal. Quando eu me formei, eles até começaram a empreender no campo digital. Mas eu me afastei, eu me apaixonei pelo direito. E acaba despertando a curiosidade. E aí resolvi ser advogado. E você, Luiz Fernando, como despertou essa paixão pelo direito, hein? Eu, na verdade, segui a profissão da minha mãe. Minha mãe é advogada, não advogou muito tempo, né? Foi bancária. A princípio você faz a faculdade ainda meio sem saber o que fazer. Eu tenho uma paixão pelo esporte muito grande. Sim. Eu queria algo que fosse relacionado ao esporte. Comecei uma faculdade de fisioterapia, não concluí, não passei do primeiro semestre na aula de anatomia, e fui descobrindo minha paixão na faculdade. Comecei a fazer meu estágio bem cedo, e é uma oportunidade muito boa que eu tive na prefeitura. Tive pessoas que me ajudaram muito, e apesar de gostar do esporte, eu fui me direcionando mais pro direito civil, pro bancário e pro tributário, totalmente fora do que eu esperava.
E depois de muitos anos, o Ramon é um grande amigo aí há 30 anos, meu irmão, e a gente sempre falou da nossa sociedade, né? Da gente poder empreender juntos. E depois de um tempo conseguimos tirar do papel, mas foi isso. A princípio, para fazer a faculdade, tentar entender quais eram os caminhos, não tinha nada definido, e foi uma surpresa muito agradável, porque hoje, quando a gente começa a empreender, nós temos a questão de que nós somos advogados de profissão, mas nós precisamos também transformar a advocacia num negócio, para que a gente possa crescer, para que a gente possa atingir aí os índices, os níveis que a gente gostaria. Mesmo porque quem não está no serviço público ou contratado em uma empresa é um profissional autônomo. Exato. O advogado é um profissional autônomo na esmagadora maioria. Na esmagadora maioria, sim. Eu até falo e trago isso porque para mim o empreender na advocacia, ele veio com a nossa sociedade. Veio com a sociedade, porque nós tínhamos escritórios, cada um com o seu, uma época lá no centro, né, a gente se encontrava bastante, e quando nós definimos o começo da sociedade, e aí acho que um objetivo muito grande, qual que é o propósito do nosso negócio, o que nós temos como propósito, e era trazer algo para São Carlos, uma prestação de serviço, porque hoje nós temos muitos bons profissionais aqui, que a gente pudesse reuni-los no nosso escritório, dar a oportunidade que o empresário, que a população de São Carlos e região tivesse um escritório como referência. Ainda estamos engatinhando, mas é esse o projeto, mas foi isso. E depois de um tempo, até curiosamente, depois de quase 12 anos, conseguimos entrar no direito desportivo também. E tem e vocês têm encontrado alguma dificuldade estando aqui no interior do estado? A gente sabe que nas grandes capitais, né, existem escritórios, né? Todo mundo fala, o meu advogado é lá de São Paulo, né? Como é que tá para vocês isso? Vocês estando aqui no interior, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio que a gente enfrenta, porque aquele ditado que santo de casa não faz milagre, infelizmente alguns empresários não têm a noção de que na cidade de São Carlos, assim como em Araraquara, Rio Claro, as cidades do interior, tem bons profissionais. Não somos só nós bons profissionais, profissionais dedicados, profissionais estudiosos, que a nossa profissão exige muito estudo, exige muita dedicação. Estudo recorrente. Estudo recorrente, a gente estuda o resto da vida. Até um ponto importante disso, porque é uma frase que tem sido falado muito, que por trás de um CNPJ de sucesso tem um CPF forte também. Então, a gente tem que se atualizar bastante. E os empresários enfrentam essa dificuldade de enxergar que nas cidades menores, no interior do estado, tem bons profissionais, tem boas bancas de advogado que conseguem representar a sua empresa a nível nacional. Nosso escritório busca fazer algo diferente. Nós temos a sensibilidade do olhar a demanda, não só a demanda, os problemas que o empresário enfrenta, sob a ótica do advogado e sob a ótica do empresário, de forma a ter essa sensibilidade. E nos preparamos, nós temos uma equipe profissional muito forte, muito dedicada, muito competente, de forma a conseguir atender às exigências do empresário. Mas esse é um desafio muito grande para empreender no interior de São Paulo, muito grande. Essa, inclusive, foi uma das barreiras que a gente procurou quebrar, pessoal, né? Porque realmente a gente tinha, o escritório foi a realização de um sonho, a gente tinha a intenção, nosso sonho de ter uma banca de advogados, estamos construindo ainda, mas para que nós pudéssemos realmente atender a nível nacional, estando aqui em São Carlos. Depois, acho que em 2013, com a vinda do processo digital, que isso já está a nível nacional, ajudou bastante. Pós-pandemia, com a vinda também das audiências online, que antes, porque o direito é bem conservador, então a gente não tinha ainda essa ferramenta que hoje está bem abrangente. Então hoje a gente consegue atender a nível nacional e até internacional no escritório. É importante esse ponto que a gente destacou agora há pouco, né? É um longo caminho a ser percorrido até para quebrar preconceitos
é aquilo que você disse, Ramon, as pessoas pensam que as grandes bancas de advogado ou estão em Brasília, que é o centro do poder, ou São Paulo, que é a nossa capital. E, na verdade, nós temos profissionais muito dedicados no interior de São Paulo, não só em São Carlos. Não só em São Carlos, profissionais dedicados e competentes. Tem grandes advogados. Direito desportivo. É algo que a pessoa que procura, é só o atleta que procura pelo direito desportivo? Como funciona isso, Luiz Fernando? O atleta é sim é o principal principal cliente, mas nós temos os clubes também, nós temos federações, então tem uma gama de atuação muito grande. Para mim, para nós, né, pessoalmente, foi a realização de um sonho, que a gente tinha esse objetivo, atingimos, aí ficamos um tempo com o Grêmio aqui da cidade, com o pessoal da Galúcio, mas o nicho de atuação é muito grande. Nós temos clubes e inclusive é um dos nossos focos, porque empreender é desafiador. Então nós precisamos buscar novos caminhos. E um diferencial também. Diferencial, e justamente isso. Qual que é a nossa proposta? É resolver o problema do nosso cliente. Qual que é o problema do nosso cliente? Nós precisamos entender quais são as dores e atuar diretamente a elas. Então nós temos clubes na região aqui, chamados pequenos, que não tem uma assessoria jurídica, e é um campo muito bom pra gente atuar. Então nós temos focado atletas em começo de carreira, para que a gente possa prestar essa assessoria também. Atletas amadores também, que dependem do eu digo esporte amador, que na verdade não tem nada de amador, um vôlei, um atletismo. Sim. Mas o atleta, na verdade, ele precisa desse respaldo jurídico, né? Sem dúvida. E aí, gente, ainda sobre essa questão do direito desportivo, é importante, quais são os principais conflitos entre um atleta e um clube, um patrocinador, de repente? São diversos. Problemas contratuais, os nichos de atuação também, o atleta que é expulso durante uma partida, então você tem o Tribunal de Justiça Desportiva. Importante. Apesar de nós termos aí, o futebol tá no Brasil há mais de 100 anos, o direito desportivo, ao meu ver, ainda ele engatinha. Nós estamos com muitas adaptações legislativas tentando trazer algo sólido para que possa realmente ter essa segurança aí para o atleta, para os clubes. Então, conhecimento e experiência, o que conta no sucesso de um escritório de advocacia? Esse é outro desafio que nós enfrentamos. Já faz quase 20 anos que eu sou advogado, mas isso é muito difícil. No interior de São Paulo, ainda há também aquela pecha de que os grandes advogados são aqueles que são mais velhos, são os mais experientes, e que os novos advogados não têm condição de atender às exigências e às demandas do empresário. Eu falo muito no empresário porque o nosso escritório ele tem um foco de prestar serviço para fazer assessoria empresarial. E nós enfrentamos durante muito tempo, e os advogados mais jovens enfrentam esse problema, de que eles não têm condições, que não têm capacidade, porque não têm experiência. Mas o que o advogado precisa estudar. Sim. Se o advogado adquirir o conhecimento necessário, não tenho dúvidas, e nós somos prova viva disso, de que ele consegue atender ao cliente de forma satisfatória. Então esse é um outro desafio que a gente enfrenta no interior de São Paulo para empreender na advocacia. Então enfrentar essa barreira de que o advogado mais velho, só o advogado mais velho, aquele advogado que tem 30 anos, 40 anos. Você já enfrentou isso na pele? Muito. O advogado não contrata. No nosso escritório, por vezes, a gente enfrenta isso com alguns clientes que preferem ser atendidos por nós do que pelos nossos advogados associados. Então eles não se sentem seguros o suficiente de serem atendidos pelo advogado. Só quando, depois de um tempo,
O cliente é atendido por nós e pelo advogado, e aí ele se sente confortável. Num primeiro momento, ele não sente confiança necessária. É diferente, por exemplo, de você ir a um consultório médico e se deparar com um médico de 28 anos, um médico de 27 anos. Ninguém não fica seguro, você se sente muito seguro. Você olha para um médico de 27 anos e pensa assim: nossa, esse rapaz é médico tão novo. É muito bom. É muito bom, né? E você se sente confortável. Agora, entrar num escritório ou ser atendido por um advogado de 23, de 24 anos, de 27 anos, às vezes o cliente não se sente confortável. Fala assim, mas ele já é advogado? Então, mas não é um conceito equivocado, porque com 27, 28 anos, você de repente saiu de uma faculdade, passou por um exame da ordem, formado, né? fez uma pós-graduação, fez um doutorado, um pós-doutorado. Então, quer dizer, não é um conceito inverso isso aí? Muito. E mais, hoje em dia, esses advogados, eles saem muito preparados. Para que eles possam passar no exame da ordem. Já há muito tempo o exame da ordem, ele é uma barreira muito grande que visa preparar melhor o profissional. Para ele passar no exame da ordem e conseguir advogar, conseguir obter sucesso, ele tem que se preparar. E se não estudar, se não se dedicar, ele não vai conseguir advogar. E o que fazer para mudar essa cultura? Porque isso é uma cultura, né, das pessoas em ter essa concepção que o advogado mais velho é o melhor. Isso é fato. Todas as pessoas que precisam de um advogado, elas vão, eu vou naquele advogado porque ele tem experiência, ele é mais velho. O que fazer para mudar essa concepção? O que vocês fazem para mudar isso aí? A vivência, assim como a base que o novo advogado adquire na faculdade, a vivência é muito importante também, porque você tem toda a teoria durante a faculdade, e quando você entra no mundo da advocacia, você precisa aprender os caminhos, você precisa aprender o traquejo de você lidar numa audiência, de você lidar com o próprio cliente para passar a segurança. O principal ponto que inclusive nós temos advogados associados lá que recém saíram da faculdade, porque a gente quer dar essa oportunidade. Eu tive oportunidades, como eu falei no começo, o meu estágio eu comecei muito cedo, então eu fui ganhando um pouco de bagagem. Quando eu me formei, eu já tinha sido aprovado na OAB, eu já tinha uma bagagem para começar. Então você precisa passar a segurança para o seu cliente. Então, uma forma de quebrar essa barreira é justamente isso, para que eles estejam preparados em 2 pontos: com a teoria, entender a prática, e ouvir aquilo que o cliente, o cliente está passando para ele, para que ele possa realmente passar a segurança. A prática é essencial, sabe? No começo, logo de começo, a gente atende junto com eles, para eles irem pegando a experiência, mas por vezes e muitas vezes um advogado recém-formado, ele está com a matéria, ele está com o direito bem claro para ele, porque ele veio estudando isso. Então eu acho que tem que unir os dois, a experiência e é importante que você destaca a oportunidade de um estágio, desse contato com o profissional que já está lidando com o direito no dia a dia. É isso que é fundamental. Esse é o ponto de partida para que um advogado tenha um sucesso, um êxito na profissão. Nós fazemos questão de dar muita oportunidade lá no escritório e fazer com que os advogados tenham esse contato. Nós pensamos, a nossa política lá no escritório é de que isso não é... O escritório tem que ser bom para todos. E os advogados que trabalham lá, eles têm que crescer, têm que evoluir, tem que aparecer. Então o advogado, ele atende o cliente. Isso não é só bom para o escritório, tem que ser bom para o advogado também. Ele atende o cliente, ele faz a audiência, ele faz a viagem, ele aparece, definitivamente ele aparece. E se eventualmente ele quiser bater asas e montar o seu escritório e empreender também, o que é legítimo, né? Legítimo. Ele tem que fazer isso. O advogado tem que estar preparado. Até porque nós não trabalhamos só para atender clientes ou formar profissionais. Nós trabalhamos com pessoas. Né? O Luiz Fernando fala muito sobre isso. A gente faz lá no escritório a gestão de pessoas. Então a gente faz a gestão da nossa equipe toda, e a gente faz a gestão também dos nossos clientes. Eu costumo dizer que quando nossos clientes nos procuram, eles têm pressa e eles estão morrendo de medo.
eles não fazem a mínima ideia de que o problema deles, por vezes, nem é um problema tão grande. E eles precisam de uma solução rápida. Os nossos associados, eles se sentem da mesma forma. Por vezes, quando eles se deparam com um problema de um cliente, eles têm medo e tem pressa para resolver aquilo. Os dois. Então, o nosso papel é assessorar todos os nossos associados, formá-los de forma a que eles possam atender os nossos clientes com essa visão de que o cliente procura o escritório com pressa e com medo. E eu acredito que um escritório de advogados associados é bom também pro cliente, porque ali há uma sinergia entre os advogados. Sim. Eles trocam experiências. De repente o advogado está defendendo uma causa que o colega da sala ao lado já defendeu, já tem essa experiência, essa bagagem. Eu acho que esse é o lance legal também dos advogados associados, né? Ramon, Luiz Fernando. Tem um brainstorm, né? O pessoal trabalha todo mundo junto, todo mundo troca informações, compartilha o problema do cliente. A gente trabalha em conjunto. Todos nós trabalhamos juntos. E como é que funciona? Por exemplo, eu procuro o escritório atrás de um advogado. O meu caso é X. Como é que funciona? Como que é delegado o caso? No caso que vocês trabalham em vários advogados, né? Como é que funciona essa sistemática? Um vai pegar o caso, todos vão pegar. Como é que funciona? Acho que esse é até um ponto interessante. Para quem está nos ouvindo entender. Porque tem uma banca de advogados, mas como é que funciona? Isso é um ponto importante do empreender, porque quando nós começamos a sociedade, você tem que gerir uma empresa. Então, uma empresa ela tem processos internos. Nós temos 2 sócios, nós temos os associados. Dentre esses associados, nós temos um gerente, o Matheus. E então chegou o cliente, ele fez aquele primeiro atendimento. Nós primeiro temos que verificar qual que é a área que ele necessita. O perfil. Qual que é a área que ele necessita. Se é civil, é trabalhista. Dentro desse escopo, nós vamos direcionar para aquele advogado que trabalha na determinada área. Então tem um agente, um funcionário que filtra, que né? faz um advogado gestão. Também, ele faz essa triagem, e ele atua também. Ele também atua. Legal. E até voltando um pouquinho, que um ponto muito importante, o Ramon comentou que você chega num médico de 27, 28 anos, você tem a segurança, mas o médico, para que ele possa começar a exercer, ele passa por um estágio obrigatório. A faculdade de Direito, ela não observa isso, acredito eu, como deveria e como poderia, inclusive. Porque se você pega o aluno e faz com que ele tenha uma vivência no escritório, que ele tenha vivência num departamento público, na prefeitura. Uma defensoria pública. Defensoria pública, por vezes, é impossibilidade do próprio aluno, porque ele trabalha o dia inteiro, faz a faculdade à noite, não tem como fazer o estágio. A faculdade com o trabalho. Com o trabalho. Mas esse é um ponto muito importante, que eu acho que, voltando um pouquinho, eles sairiam com mais bagagem, com essa vivência que eles vão adquirir só depois de formados. Nós temos um universo digital infinito. E as legislações que tratam dessa questão online, como estão? Como o advogado, o escritório atua nessas causas? Ou ainda é tudo muito incerto, as legislações não estão bem delineadas? Como está essa questão, Ramon? Mas com relação a compras online. Mas as compras online, o Código do Consumidor, ele define bem isso. O Código do Consumidor define bem. Fake news, ofensas pelas redes sociais. O Código Penal também define bem. Hoje em dia já tem regramentos próprios voltados para esse tipo de coisa. Só que essa questão da fake news e das ofensas, ela já de certa forma, tratada no Código Penal, mas vem se adaptando. Como as fraudes na internet, como fraude bancária, por exemplo, que é algo que vem acontecendo bastante. Eu até comentei com o Luiz Fernando outro dia, que eu li uma matéria a respeito de fraude com a biometria. Então os bancos, hoje você consegue fazer uma contratação qualquer através do reconhecimento facial. E eles estão conseguindo fraudar isso. O que a legislação vem fazendo é tentando se adaptar. O Pix também, né, gente? O Pix também. O Pix também. A sociedade, ela está em constante transformação.
transformação. A legislação ela tem que acompanhar, por vezes não na mesma velocidade. É isso não que eu na ia mesma, focar com você. não, Acompanha na mesma velocidade. Não, por vezes não na mesma velocidade. Porém, a gente sabe que tem um processo legislativo que ele é um pouco mais moroso, até que se aprove uma alteração num código já existente ou numa lei nova, mas a lei ela vai se atualizando de acordo com a transformação, com a evolução da sociedade também. Agora, voltando pro lado empreendedor, como é empreender em sociedade? Porque a gente sabe, né? Às vezes você tem um ponto que você concorda com o sócio, outro ponto você discorda. Como é essa relação? Como funciona isso no segmento do direito? É uma curiosidade que a gente tem. Eu acho bom. Eu acho bom, sinceramente. Eu falo por mim. Eu costumo falar isso porque empreender é difícil por si só. Empreender na advocacia é bem difícil por conta de alguns desafios que nós dissemos para vocês. E quando você consegue dividir esse fardo, entre aspas, com um sócio, e no caso, meu sócio é meu amigo, é meu irmão, Sim. Nós temos uma amizade de 30 anos, e fica muito mais fácil. Há divergências? Sempre há divergências, é natural. Uma sociedade é igual um casamento. Sim. Sempre há divergências. O que acontece é que os sócios, eles têm que entender que por vezes a gente, como você disse, às vezes faz a vontade de um, às vezes faz a vontade de outro. Mas uma coisa é certa: o que acontece na sociedade é assim como num casamento, que os dois trilham num caminho só. O propósito. O propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. É fazer com que o negócio dê certo. Sim. Fazer com que dê certo. É trabalhar em prol do negócio. Acho que toda e qualquer sociedade, ela não é fácil, porque você vai encontrar, o Ramon e eu, nós temos perfis diferentes, que se juntaram, se completam, pra gente é muito interessante, mas você com o teu propósito definido, você vai ter as divergências, isso não tem como não acontecer, mas você vai seguir. Por vezes você vai ter que ceder, por vezes você vai ter que dar um passinho a mais para tentar mostrar qual que é o caminho, mas é muito interessante, porque quando a gente fala empreender, a gente fala de desafio, e nos desafios, quando a gente tem uma equipe, e nós estamos falando de 2 sócios, mas os associados, eles têm um papel muito importante. São os associados hoje no escritório? Quantos? Quantos são associados? 4 associados. Hoje nós temos 4 associados. Ah, legal. E Eles são muitíssimo importantes, muitíssimo até importante. se permite, Matheus, o Caio, o Jonathan, o Henrique. Grande abraço. E a Ana, que é nossa secretária. Nossa secretária que faz tudo acontecer. Ai, que legal. Muito Sem bom esse isso. pessoal, O escritório não anda, né? Não anda. A Ana é formada em Direito já há algum tempinho. Quando ela se formou, ela não passou no exame da ordem por muito pouco e ela desistiu. Nós estamos tentando fazer com que ela retorne. Fica o puxão e de já orelha. vem pro... E dá tempo, né, E dá gente? lógico que dá tempo. Cobrança em público, hein, Ana? Lógico que dá tempo. Olha, aqui o Fernando Silva mandando um abraço pro meu querido primo Luiz Fernando. Olha que legal. Grande abraço, Fernando. Deixa eu ver aqui também. O Eduardo Imparato, que é do Grêmio Desportivo de São Carlense. Vocês trabalham Grande amigo. Parabéns ao Dr. Ramon e Dr. Fernando, orgulho e profissionalismo e competência. O Emerson Fonseca também mandando um abraço para você, Luiz Fernando. Dr. Rogério Zangotti também. Gente boníssima, grande também. advogado. Grandes advogados, grandes pessoas. As empresas, eu quero enfocar isso. As empresas, muitas empresas têm alguns conflitos trabalhistas, conflitos jurídicos e não tem assessoria jurídica. Qual é a importância de uma assessoria jurídica para uma empresa? Um desafio que a gente costuma dizer, e eu digo para os meus clientes, aqueles que estão assistindo, que estão ouvindo, vão saber disso. Um desafio que a gente enfrenta é fazer com que o empresário entenda que a contratação de um escritório de advocacia não pode ser encarada como um custo, deve ser encarada como um investimento. Sabe? O empresário, se ele quer profissionalizar a empresa dele, se ele quer profissionalizar de forma que ele consiga voltar a sua energia só para fazer aquilo que ele sabe, Para dormir tranquilo, né? Então, cirúrgico. Se ele quiser fazer um produto bem feito, ele tem que se preocupar com a fabricação daquele produto. Se ele quer prestar um serviço,
serviço de uma forma bem prestada, ele tem que se preocupar em como prestar aquele serviço. Captar clientes, Capacitar a equipe dele, vender, entregar um produto ou um serviço. O resto, quem tem que fazer é um escritório de advocacia. Então o escritório tem que cuidar do preenchimento da legislação, do cumprimento e observância da legislação, confecção dos contratos, as relações com os colaboradores, relações com os clientes, relações com os fornecedores, a relação com o próprio poder público. Isso tudo não pode ficar do guarda-chuva do empresário. O empresário tem que voltar sua energia para aquilo que ele sabe fazer. sem dúvida. Da mesma forma que o escritório tem que voltar a sua energia para aquilo que ele sabe fazer, o empresário tem que fazer o mesmo. E é difícil fazer com que o empresário entenda. O escritório de advocacia não é um custo, o escritório de advocacia é um investimento. E para aqueles clientes que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que eles estão pensando assim, o que ele está falando é verdade. Porque depois que eu contratei um escritório, eu percebi que o escritório de advocacia é um investimento mesmo. Eu fico mais tranquilo. Tudo aquilo que tem a necessidade da ótica jurídica, o cliente nos reporta. E quem cuida disso somos nós. Em contato com o departamento fiscal, em com o departamento contábil, departamento comercial, departamento de recursos humanos, departamento pessoal. Somos nós que fazemos essa gestão. Então, se o empreendedor quer ter um sucesso na sua empresa, ele precisa profissionalizar cada vez mais tudo aquilo que envolve o segmento, não é mesmo? Exatamente. Então, eu acho que essa é a proposta. Essa assessoria jurídica, ela está dentre alguns dos pilares que sustentam uma empresa. Isso é muito importante porque a empresa, ela começa com aquele propósito, e para que ela atinja, ele vai criando esses departamentos. Então, ele vai precisar de um departamento comercial, ele vai precisar de um departamento, por vezes, de logística, e isso demanda relações. E todas essas relações, quando elas estão bem amparadas, a gente entra num segmento que nós primamos, a atuação preventiva, para que ela evite de ter problemas. Hoje o problema, um processo, ele é custoso. Ele é custoso de tempo, moroso, custoso na questão de valores também, e a gente nunca sabe qual que é a decisão. O direito, inclusive, ele é tratado como uma obrigação de meio, porque quando você judicializa, você depende da decisão de um terceiro. Sim. Então, para que isso não ocorra, se você fizer um trabalho preventivo, então para o empresário é muito importante. Eu vejo a assessoria jurídica dentre um dos pilares que o sustenta o negócio. E ele se dilui no custo da empresa, né, gente? Exato. Não fica investimento caro, baixo. É investimento ínfimo até, né? E fazendo uma contabilidade. Um gancho do que o Luiz Fernando falou, um dos pilares do nosso escritório é fazer a blindagem do empresário de forma que ele não seja obrigado a acessar o Poder Judiciário. Pô, que coisa estranha. No escritório de advocacia que não quer trabalhar com processo, não. Na verdade, não é que não queremos trabalhar com processo, mas o nosso objetivo, um dos nossos objetivos é impedir. É não chegar lá, né? Impedir que o empresário seja obrigado a submeter a um processo. Porque aí recai sobre aquilo que vocês falaram, da morosidade, do custo, né? E aí isso sai das mãos do cliente. O empresário não consegue mais controlar. Nem o empresário, nem nós que assessoramos, a gente não consegue mais controlar. E aí você fica à mercê de uma decisão judicial. Sem dúvida. Doutor Alex Pádua, conhecem? Grande Alex. Eu mandando um abraço para vocês aí, nobres colegas. Luiz Botelho também, bom dia. Gente, e o escritório? Ô Ramon, eu não sei onde fica o seu escritório. Lá no Tríade. Fica no Tríade. Nossa, que espaço maravilhoso. Muito bom. Lá no Tríade, na Torre São Paulo, ao lado do Shopping Guatemi. Ah, legal. Muito bom, um lugar muito bom. E todos estão convidados a tomar um cafezinho. Sem lá. dúvida, todos estão convidados. Muito bem recebidos lá. Serão muito bem recebidos. Vamos legal. tomar um café. A gente recebe gente todo dia lá. Todo dia. Imagino. Graças a Deus. E agora que acabou o recesso forense. Agora é a hora. Gente, nós agradecemos a presença do Ramon. Eu fiquei muito feliz em te ver. Também, fazia muito tempo que eu não o via. Luiz Fernando, prazer em conhecê-lo. Lembrando que o Momento do Empreendedor é um oferecimento da Boutique de Carne Siltomac. Tem um contrafilé lá para quem gosta de carne vermelha. O desejo de um bife bem macio e saudável
saboroso, é completamente atendido com o contrafilé ouro da boutique de carne Siltomac. O contrafilé ouro é um corte nobre, coberto com uma fina capa de gordura que deixa a carne muito macia e suculenta. Experimente esses e mais cortes da linha ouro. Você encontra na boutique de carne Siltomac. Vocês vão receber um kit. Deu até água na boca. Vocês vão receber um kit para compartilhar isso, para comemorar juntos o sucesso do escritório. Ramon, bom dia para você, bom dia Luiz Fernando, prazer obrigado, em revê-los e conhecê-los. Obrigado a Jovem Pan. É isso. É uma rádio que traz as notícias para nossa cidade, muito importante. Eu sou da família do jornalismo, eu acho muito importante para nossa cidade o trabalho que vocês fazem. Obrigado pela oportunidade. Legal. Eu agradeço também o convite, a oportunidade. Eu vou dar só mais um passinho, porque se eu não fizer, eu não posso. Fique à eu vontade. Posso mandar um beijo para minha esposa, Claro, Renata, pro meu filho Mateu, que com certeza estão nos acompanhando. Obrigado pela oportunidade. Agora me complicou, por não pra ninguém. Então manda um beijo. Não vai entender, fazendo Não é sempre que a gente tem a pra oportunidade. Verônica e pros meus filhos, Felipe e Alice. Não entra em casa, hein? Não, essa não entra em casa. É o padre lá de Batel, Luiz Botelho, bom dia. Padre Luiz Botelho tá com a gente. Um abraço, padre. Tudo de bom. Valeu, Paulinho. Valeu, Jornal Fabinho. da Manhã, volta na segunda-feira às 7. Fabinho vai descansar, né, Fabinho? Vou descansar um pouquinho. Vai descansar um pouco, então segunda-feira Ney Santos e Paulo Melo aqui no Jornal da Manhã. É isso aí. Bom trabalho pra vocês. Muito Viu? obrigado e bom descanso, Fábio. Valeu, um abraço, Paulinho. A Fernandinha vem aí com Rock and Pop Jovem Pan. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã, São Carlos. Oferecimento Savenhago, economize com